O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Leon Denis. As almas fracas, a doença, ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. As almas fortes pode oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito livre voo de suas aspirações até o ponto de esquecer os sofrimentos físicos. A ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que o é para os indivíduos. Não foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos? Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos que obrigou os indivíduos a procurarem seu semelhante para se lhe associar? Foi da vida comum, dos sofrimentos comuns, da inteligência e labor comuns que saiu toda a civilização com suas artes, ciências e indústrias. A dor física, pode também dizer, resulta da desproporção entre nossa fraqueza corporal e a totalidade das forças que nos cercam, forças colossais e fecundas, que são outras tantas manifestações da vida universal. Apenas podemos assimilar ínfima parte delas, mas, atuando sobre nós, elas trabalham por aumentar, por alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, contribui para enriquecê-la, dilatá-la, torná-la mais impressionável, numa palavra, apta para novos aperfeiçoamentos. O sofrimento, por sua ação química, tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Apurando o nosso invólucro material, dá mais força ao seu interior, mais facilidade para se desapegar das coisas terrenas. Em outros, mais adiantados no seu grau de evolução, atuará no sentido moral. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a depreender-se e a elevar-se mais alto. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sob os golpes da sorte. Mais tarde, porém, depois de o espírito ter subido os aclives e quando contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas existências, é com um enternecimento alegre que se lembra das provas, das tribulações com cujo auxílio pôde alcançar o cimo. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. A mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável, que não se cansa de trabalhar enquanto não tenha arredondado, polido, desbastados as arestas de nosso caráter. Para isso voltará tantas vezes a cargas quantas sejam necessárias, e sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair nesse indivíduo. A moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão em outro, a dureza, a cólera e o furor num terceiro. Para todos terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos agirá a dor com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia, silenciosa no fundo do ser, ou então uma nobreza nova, adorno da alma para sempre adquirida. Quanto mais a alma se eleva, cresce, se faz bela, tanto mais a dor se espiritualiza e torna sutil. Os maus precisam de numerosas operações, como as árvores de muitas flores, para produzirem alguns frutos. Porém,
Quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, tanto mais admiráveis se tornam nele os frutos da dor. As almas gastas, mal desbastadas, tocam os sofrimentos físicos, as dores violentas. As egoístas, as avarentas, hão de caber as perdas de fortuna, as regras inquietações, os tormentos do espírito. Depois, aos seres delicados, as mães, as filhas, as esposas, as torturas ocultas, as feridas do coração. Aos nobres pensadores, aos inspiradores, a dor sutil e profunda que faz brotar o grito sublime, o relâmpago do gênio. Assim, por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com uma arte, uma sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar nossa beleza interior, nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertido em espíritos celestes. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É, pois, realmente, pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo na vida. Trabalhe incessantemente para tornar dóceis, purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Para isso, pôs Deus nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra de arte. O sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos de consciência, e o mesmo sucede com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Se, desde as primeiras estadas da Terra, a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. O alvo a que nos dirigimos está à nossa frente. Nosso destino é caminhar para ele sem nos demorarmos no caminho. Ora, as felicidades deste mundo imobilizam-nos. Há atrasos, há esquecimentos, mas quando a demora é excessiva, vem a dor e impele-nos para a frente. Desde que para nós se abre uma fonte de prazeres, por exemplo, na mocidade, o amor, o matrimônio, e nos embriagamos no encanto das horas abençoadas, é bem raro que pouco depois não sobrevenha uma circunstância imprevista e o aguilhão faça sentir. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo e o fardo da vida tornam-se mais pesados. Quase sempre a existência começa na felicidade e finda na tristeza. O declínio traz, para a maior parte dos homens, o período moroso da velhice com suas lassidões, enfermidades e abandonos. As luzes apagam-se, as simpatias e as consolações retiram-se, os sonhos e as esperanças desvanecem-se, abrem-se cada vez mais numerosas as covas em volta de nós. É então que vêm as longas horas de imobilidade, inação, sofrimento, obrigando-nos a refletir, a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças de nossa vida. É uma verdade, eu fico até assim meio emocionado, porque eu tenho pai idoso, né? E eu fico pensando às vezes, não estou aqui julgando ninguém não, mas como que a gente põe um pai e uma mãe no asilo
Quem acha que um pai ou uma mãe está feliz no asilo, basta chegar lá quietinho, pé por pé, sem perceber, e olhar as fisionomias daqueles idosos lá, se eles estão felizes. Quem é a gente que fica feliz separado daqueles que ama? Quem? Quem que está feliz longe daqueles que eles tanto amam? Ninguém. Aqueles idosos lá estão lá no asilo, cada um voltado para o seu próprio mundo, cada um com suas lembranças, cada um parece que eles estão felizes lá, existe uma amizade, né? Não é nada disso, é cada um voltado para o seu próprio mundo, para suas lembranças daqueles que eles amam. Estão lá 10, 20, 30, 50, 100 idosos, mas todos distantes um do outro, seus pensamentos voando, cada um com seus pensamentos voando para um canto, para onde? Para suas casas, lembrando os seus entes queridos. Eu fico muito triste quando eu me lembro disso, que os velhinhos nos asilos, eu não estou aqui julgando quem põe um pai, uma mãe no asilo, mas eu não faria isso com meu pai, jamais com minha mãe. Se for para ficar junto, prefiro a gente passar fome debaixo de uma ponte, mas juntos, juntos. Eles não me colocaram não me colocaram numa casa de adoção quando eu era criança. Eles cuidaram de mim. Eles deram tudo para mim. Eu era uma peste, levado, birrento, dava gastos, chorava, cagava na roupa, urinava, mijava, minha mãe limpava, tudo, me levava para a escola, tudo que fez por mim, o amor que me deu. E eu retribuo assim. Eles estão velhos, precisando de mim, a hora que é minha vez de cuidar, fazer um pouquinho só do que eles fizeram por mim, eu descarto, eu coloco no asilo. Não, gente, não é assim não. Tem até uma música que fala, acho que é do Daniel. O filho coloca o pai no asilo, depois ele pega um pedaço do couro, aí tá levando o pai e fala, pai, é uma história mais ou menos assim, uma música muito bonita. Eu não lembro direito o desenrolar da letra, mas é isso. O filho fala que vai guardar um pedaço de couro para dar para o pai, quando ele for pôr o pai no asilo, porque ele estava fazendo isso com o pai dele. E o filho acho que achava que tinha que fazer também quando ele tivesse. É mais ou menos isso. Mas a gente tem que, não é só a questão de retribuição, não é só isso, não. Meu pai, coitado, não teve estudo, ele saía para as roças, para o mato, para garimpar, fazia de tudo para dar o alimento para nós. Garimpar, hoje está velhinho, com 87 anos, como que eu teria coragem de pegar esse pai meu e colocar no asilo? Tudo que ele fez, não é porque fez, não, mas é porque o principal, que é o primordial, o que eles nos deram? A vida. Se não fosse eles, não estaríamos aqui. Só estamos colocando eles no asilo porque eles nos deram o dom da vida, senão não teríamos nem oportunidade de fazer isso. Sem contar todas as noites de sono perdidas, tudo que eles fizeram por nós na infância. Tudo. Aí quando eles estão precisando de nós vamos fazer isso? Repito, não estou aqui julgando, porque cada um sabe onde o calo aperta, mas não é esse o caminho, eu penso que devemos seguir. Sempre existe uma alternativa. Muitos filhos falam para a mãe, eu não. Esse velho, quando a filha leva o pai, leva a mãe para morar, os netos impriam, às vezes não gostam, por isso, por aquilo. Não, mas o filho não pode pegar o pai e pôr no asilo por causa do seu próprio filho, não. Que um dia seu filho pode fazer isso com você também, quando você se tornar um estorvo, você acha que seu pai e sua mãe é um estorvo. Eu repito, estou aqui julgando ninguém não, quem faz isso, mas eu acho que esse não é o caminho, a gente tem que... não é o caminho, de forma alguma. Eles merecem mais de nós, nosso agradecimento, nossa retribuição e, acima de tudo, nosso amor. Mas voltando ao livro aqui. É uma prova necessária para que a alma, antes de deixar seu invólucro, adquira a madureza, o critério e a clarividência das coisas que serão o remate
de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde se completam as purificações. Nesse momento da existência, os raios e as forças que durante os anos da juventude e da virilidade dispersávamos para todos os lados em nossa atividade e exuberância, concentram-se, convergem para as profundezas do ser, ativando a consciência e proporcionando ao homem mais sabedoria e juízo. Pouco a pouco vai se fazendo harmonia entre os nossos pensamentos e as radiações externas. A melodia íntima afina com a melodia divina. Há então na velhice resignada mais grandeza e mais serena beleza que no brilho da mocidade, no vigor da idade madura. Sobre a ação do tempo, o que há de profundo, de imutável em nós, desprende-se e a fronte dos velhos aureola-se de claridades do além. A todos aqueles que perguntam para que serve a dor, respondo: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. E vede qual o resultado obtido. Com o que eram em nós elementos esparsos, materiais, informes e, às vezes, até no vicioso e decaído, ruínas e destroços, a dor levantou, construiu no coração do homem um altar esplêndido à beleza moral, à vida eterna. A estátua, nas suas formas ideais e perfeitas, está escondida no bloco grosseiro. Quando o homem não tem a energia, o saber e a vontade de continuar a obra, então dissemos: vem a dor. Ela pega o martelo no cinzel e, pouco a pouco, a golpes violentos, ou então, sobre o vagaroso e persistente trabalho do buril, a estátua viva desenha-se em seus contornos flexíveis e maravilhosos. Sobre o quartzo despedaçado cintila a esmeralda. Sim, para que a forma se desenvolva em suas linhas puras e delicadas, para que o espírito triunfe da substância, para que o pensamento rebente em impetos sublimes e o poeta ache os acentos imortais, o músico os suaves acordes, precisam nossos corações do aguilhão do destino, do luto e das lágrimas, da ingratidão, das traições, da amizade e do amor, das angústias e das dilacerações. São precisos os esquifes adorados que descem à terra, a juventude que foge, a gelada velhice que sobe, as decepções, as tristezas amargas que se sucedem. O homem precisa do sofrimento, como o fruto da videira precisa do lagar para lhe extrair o licor precioso. Consideremos ainda o problema da dor sob o ponto de vista das sanções penais. Censuram Allan Kardec por ter em suas obras repisado a ideia de castigo e expiação, que suscitou numerosas críticas. Disse que ela dá uma falsa noção da ação divina, implica um luxo de punições incompatíveis com a suprema bondade. Essa apreciação resulta de um exame muito superficial das obras do grande iniciador. A ideia, a expressão de castigo excessiva, talvez, quando ligada a certas passagens insuladas, mal interpretadas em muitos casos, atenua-se e apaga-se quando se estuda a obra inteira. É principalmente na consciência, bem o sabemos, que está a sanção do bem ou do mal. E do mal. Ela registra minuciosamente todos os nossos atos e mais cedo ou mais tarde erige-se em juízo severo para o culpado que, em consequência de sua evolução,
acaba sempre por lhe ouvir a voz e sofrer sentenças. Para o espírito, as lembranças do passado unem-se no espaço ao presente e formam um todo inseparável. Vive ele fora da duração além dos limites do tempo e sofre tão vivamente pelas faltas há muito cometidas como pelas mais recentes. Por isso pede muitas vezes uma reencarnação rápida e dolorosa que resgatará o passado, conquanto de tréguas às recordações importunas. Com a diferença de plano, o sofrimento mudará de aspecto. Na Terra será simultaneamente físico e moral e constituirá um modo de reparação. Mergulhará o culpado em suas chamas para purificá-lo, tornará a forjar a alma deformada pelo mal na bigorna das provas. Assim, cada um de nós pode ou poderá apagar seu passado, as tristes páginas do princípio da sua história, as faltas graves cometidas quando era apenas espírito ignorante ou arrebatado. Pelo sofrimento, aprendemos a humildade, ao mesmo tempo que a indulgência e a compaixão para com todos os que sucumbem em volta de nós sobre o impulso dos destinos inferiores, como tantas vezes nos sucedeu a nós mesmos outrora. Não é, pois, por vingança que a lei nos pune, mas porque é bom e proveitoso sofrer, pois que o sofrimento nos liberta, dando a satisfação à consciência, cujo veredito ela executa. Tudo se resgata e repara pela dor. Vimos uma arte profunda nos processos que ela emprega para modelar a alma humana e, quando esta se transvia, reconduzi-la à ordem sublime das coisas. Tem-se falado muitas vezes de uma pena de talião. Na realidade, a reparação não se apresenta sempre sob a mesma forma que a falta cometida. As condições sociais e a evolução histórica opõem-se a isso, ao mesmo tempo que os suplícios da Idade Média têm desaparecido muitos flagelos. Todavia, a soma dos sofrimentos humanos apresenta-se sob as suas formas variadas, inumeráveis, sempre proporcionada à causa que os produz. Debalde se realizam progressos, se estende a civilização, se desenvolve a higiene e o bem-estar. Doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Cumpre reconhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio, da qual havemos falado. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia no mundo. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que fizeram nascer. Por muito tempo ainda, a humanidade terrena, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para estimulá-la na sua via, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Por muito tempo terá o homem de passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e do alvo a que deve mirar. Presentemente, ele só cogita de aplicar suas faculdades e energias em combater o sofrimento no plano físico, a aumentar o bem-estar e a riqueza, a tornar mais agradáveis as condições da vida material, mas será em vão. Os sofrimentos poderão variar, deslocar-se, mudar de aspecto. A dor persistirá enquanto o egoísmo e o interesse regerem as sociedades terrenas, enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a flor da alma não tiver desabrochado. Todas as doutrinas econômicas e sociais serão impotentes para reformar o mundo, para aliviar os males da humanidade, porque assentam em base muito acanhada e porque põem
Só na vida presente a razão de ser, o fim da existência e de todos os esforços. Para acabar com o mal social é necessário elevar a alma humana à consciência do seu papel, fazer-lhe compreender que sua sorte somente dela depende e que sua felicidade será sempre proporcional à extensão de seus triunfos sobre si mesma e de sua dedicação às outras. Então a questão social será resolvida por meio da substituição do personalismo exclusivo e apertado pelo altruísmo. Os homens sentir-se-ão irmãos e iguais perante a lei divina, que distribui a cada um os bens e os males necessários à sua evolução, os meios de vencer a si próprio e acelerar sua ascensão. Somente daí em diante a dor verá seu império restringir-se, fruto da ignorância e da inferioridade, fruto do ódio, da inveja, do egoísmo, de todas as paixões animais que se agitam ainda no fundo do ser humano, desaparecerá com as causas que a produzem, graças a uma educação mais elevada, a realização em nós da beleza, da justiça e do amor. O mal moral existe na alma somente em suas dissonâncias com a harmonia divina, mas à medida que ela sobe para uma claridade mais viva, para uma verdade mais ampla, para uma soberania mais perfeita, as causas do sofrimento vão se atenuando ao mesmo tempo que se dissipam as ambições vãs, os desejos materiais. E de instância em instância, de vida em vida, ela penetra na grande luz e na grande paz, onde o mal é desconhecido e onde só reina o amor. Muitas vezes ouvimos certas pessoas cuja existência foi penosa e eriçada de provações dizerem: eu não queria renascer numa vida nova, não quero voltar à terra. Quando se sofreu muito, quando se foi violentamente sacudido pelas tempestades do mundo, é muito legítima a aspiração ao descanso. É compreensível que uma alma acabrunhada recue perante o pensamento de tornar a começar esta batalha da vida em que recebeu feridas e que ainda sangram. Mas a lei é inexorável. Para subir um pouco na hierarquia dos mundos, é preciso ter deixado neste a embaraçosa bagagem dos gostos e dos apetites que nos prendem à terra. Muitas vezes levamos conosco esses laços para o além, e são eles que nos retêm nas baixas regiões. Às vezes julgamos-nos capazes e dignos de chegar às grandes altitudes e, sem o sabermos, 1000 cadeias acorrentam-nos ainda a este planeta inferior. Não compreendemos o amor em sua essência sublime, nem o sacrifício como é praticado nas humanidades purificadas, em que ninguém vive para si ou para alguns, mas para todos. Ora, só os que estão preparados para tal vida podem possuí-la. Para nos tornarmos dignos dela, será preciso desçamos de novo ao cadinho, a fornalha onde se fundirão com cera as durezas do nosso coração. E quando tiverem sido rejeitadas, eliminadas as escórias de nossa alma, quando nossa essência estiver livre de liga, então Deus nos chamará para uma vida mais sublime e elevada, para uma tarefa mais bela. Acima de tudo, cumpre aquilatar em seu justo valor os cuidados e as tristezas deste mundo. Para nós são coisas muito cruéis, mas como tudo isso se amesquinha, se apaga, se for observado de longe, se o espírito, elevando-se acima das miudezas da existência, abarcar com um só olhar as perspectivas de seu destino, só este sabe pesar a medir as coisas que existem nos dois oceanos do espaço e do tempo, a imensidade e a eternidade, oceanos que o pensamento sonda sem se perturbar. Ó vós todos que vos queixais amargamente das decepções, das pequeninas misérias, das tribulações de que está semeada toda a existência e que vos sentis invadidos pelo cansaço e pelo desânimo,
se quereis novamente achar a resolução e a coragem perdidas, se quereis aprender a afrontar alegremente a adversidade, a suportar resignados a sorte que vos toca, lançai um olhar atento em torno de vós. Considerai as dores tantas vezes ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres humanos que são homens como vós. Considerai essas aflições sem conta, cegos privados do raio que guia e conforta, paralíticos impotentes, corpos que a existência torceu, imobilizou, quebrou, que padecem de males hereditários, e os que carecem do necessário sobre quem sobra glacial inverno, e os que carecem do necessário sobre quem sopra glacial inverno. Pensai em todas essas vidas tristes, obscuras, miseráveis. Comparai vossos males, muitas vezes pequeninos ou mesmo imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor, e julgar-vos-eis menos infelizes, ganhareis paciência, coragem, e de vosso coração descerá sobre todos os peregrinos da vida que se arrastam acabrunhados no caminho árido o sentimento de uma piedade sem limites e de um amor imenso. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo, na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Que consolações podem o materialismo e o ateísmo oferecer ao homem atacado de um mal incurável? Que dirão para acalmar os desesperos, preparar a alma daquele que vai morrer? De que linguagem usarão com o pai e com a mãe ajoelhados diante do berço, do filhinho adoentado ou mesmo morto, com todos aqueles que vêm descer a cova dos esquifes dos entes queridos? Aqui se mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas materialistas do nada. A dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz, porque as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Pela dor descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Se o universo não é mais do que um campo fechado, unicamente acessível às forças caprichosas e cegas da natureza, uma odiosa fatalidade nos esmaga. Se não há nele nem consciência, nem justiça, nem bondade, então a dor não tem sentido, não tem utilidade, não comporta consolações. Só resta impor silêncio ao nosso coração despedaçado, porque seria poeiro e vão importunar os homens e o céu com os nossos homestos. Só resta impor silêncio ao nosso coração despedaçado, porque seria poeiro e vão importunar os homens e o céu com os nossos lamentos. Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos estreitos horizontes do materialismo, o problema da dor é insolúvel. Não há esperança para aquele que sofre. Não é verdadeiramente coisa estranha a impotência de tantos sábios, filósofos, pensadores há milhares de anos para explicarem e consolarem a dor, para nola fazerem aceitar quando é inevitável. Uns a negaram o que é puéril, outros aconselharam o esquecimento, a distração, o que é vão e covarde quando se trata da perda dos entes amados. Em geral, vejam bem, temos-nos ensinado a temê-la, a receá-la, detestá-la. Bem poucos a têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Por isso, em torno dos céus,
Por isso, em torno de nós, nas relações cotidianas, pobres, banais e infantis, se tem tornado as palavras de simpatias, as tentativas de consolação, prodigalizadas àqueles que a desgraça tocou. Que frias palavras nos lábios, que falta de calor e de luz nos pensamentos e nos corações, que fraqueza, que inanidade nos pensamentos, nos processos empregados para confortar as almas enlutadas, processos que antes lhes agravam e redobram os pesares, a tristeza. Tudo isso resulta unicamente da obscuridade que envolve o problema da dor nos falsos dados vulgarizados pelas doutrinas negativistas e por certas filosofias espiritualistas. Que frias palavras nos lábios, que falta de calor e de luz nos pensamentos e nos corações, que fraqueza, que inanidade nos processos empregados para confortar as almas enlutadas, processos que antes lhes agravam e recobram os males, a tristeza. Tudo isso resulta unicamente da obscuridade que envolve o problema da dor, dos falsos dados vulgarizados pelas doutrinas negativistas e por certas filosofias espiritualistas até. Com efeito, é próprio das teorias errôneas desanimarem, acabrunharem, ensombrarem a alma nas horas difíceis, em vez de lhes proporcionarem os meios de fazer frente ao destino com firmeza. E as religiões? Podem perguntar-nos. Sim, sem dúvida, as religiões acharam socorros espirituais para as almas aflitas. Todavia, as consolações que oferecem assentam numa concepção demasiadamente acanhada do fim da vida e das leis do destino, como já nos foi suficientemente demonstrado. As religiões cristãs, principalmente, compreenderam o papel grandioso do sofrimento, mas exageram-no, desnaturam-lhe o sentido. O paganismo exprimia a alegria. Seus deuses coroavam-se de flores e presidiam as festas. Entretanto, os estoicos e, com eles, certas escolas secretas consideravam já a dor como elemento indispensável à ordem do mundo. O cristianismo glorificou-a, deificou-a na pessoa do Cristo. Diante da cruz do Calvário, a humanidade achou menos pesada a sua. A recordação do grande supliciado ajudou os homens a sofrer e a morrer. Todavia, levando as coisas ao extremo, o cristianismo deu à vida, à morte, à religião, a Deus aspectos tristes, lúgubres, às vezes terrificantes. É necessário reagir e restituir as coisas aos seus termos, porque, em razão dos próprios excessos das religiões, estas vêm a cada dia restringir-se o seu império. O materialismo vai conquistando pouco a pouco o terreno que elas têm perdido. A consciência popular se obscurece e a noção do dever desfaz-se por falta de uma doutrina adaptada às necessidades do tempo e da evolução humana. Ele cita muito aqui o materialismo, o ateísmo, né? O Leon Denis. Não é que seja ruim a pessoa não acreditar em nada. É ruim, é ruim para a própria pessoa. Porque isso, de certa forma, deixa a pessoa sem uma perspectiva, sem esperanças de um futuro melhor. E leva a pessoa, às vezes, até por vício. Não é que quem é ateu, materialista, vai ser mais propenso aos vícios. É porque a pessoa pensa assim, não tem nada para esperar depois da morte, morreu, acabou mesmo. Isso não em todos, mas numa certa parte, numa certa parte ali dos materialistas, ele pode levar a pessoa aos vícios, a um pensamento negativista e daí por diante, a uma depressão. Agora, quando você tem uma esperança de saber que você está sofrendo, mas tem uma. Realmente, quando você entende a reencarnação, você sabe que tem um porquê. Você não está sofrendo à toa. Agora, quando o cara é materialista, ele não acha que está sofrendo à toa, sem um motivo, e daí por diante.
Diremos, por isso, aos sacerdotes de todas as religiões: alargai o círculo de vossos ensinamentos, dai ao homem uma noção mais extensa de seus destinos, uma vista mais clara do além, uma ideia mais elevada do alvo que ele deve atingir. Fazer-lhe compreender que sua obra consiste em construir por suas próprias mãos, com a ajuda da dor, a sua consciência, a sua personalidade moral, isso através do infinito do tempo e do espaço. Se na hora atual vossa influência se enfraquece, se vosso poder está abalado, não é por causa da moral que ensinais, é por causa da insuficiência de vossa concepção da vida, que não mostra nitidamente a justiça nas leis e nas coisas, e por conseguinte, não mostra Deus. Vossas teologias encerraram o pensamento num círculo que o abafa, fixaram-lhe uma base demasiadamente restrita, e sobre essa base todo o edifício vacila, balança e ameaça desabar. Cessai de discutir textos e de oprimir as consciências. Saí das criptas onde sepultastes o pensamento, caminhai e agi. Erguei-se, cresce, ergue-se, cresce e se alastra uma nova doutrina que vem ajudar o pensamento a executar sua obra de transformação. Esse novo espiritualismo contém todos os recursos necessários a consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair conjuntamente a estima do discípulo mais humilde e o respeito do gênio mais ativo. Pode ela satisfazer aos mais nobres impulsos da inteligência e as aspirações do coração, explica ao mesmo tempo a fraqueza humana, o lado obscuro e atormentado da alma inferior, entregue às paixões e proporciona-lhe os meios de elevar-se ao conhecimento e à plenitude. Finalmente, constitui o remédio moral mais poderoso contra a dor, na explicação que dá, nas consolações que vem oferecer ao infortúnio, acha-se a prova mais evidente, mais tocante de seu caráter verídico e de sua solidez inabalável. Melhor que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, revela-nos o grande papel do sofrimento e ensina-nos a aceitá-lo. Fazendo dele um processo de educação e reparação, mostra-nos a intervenção da justiça e do amor divinos em nossas próprias provações e males, em vez dos desesperados que as doutrinas negativistas fazem de nós. Em vez de decaídos, de réprobos ou malditos, o Espiritismo apresenta nos desgraçados simples aprendizes, simples neófitos, que a dor ilumina e inicia, candidatos à perfeição, à felicidade. Dando à vida um alvo infinito, o novo espiritualismo oferece-nos uma razão de viver e de sofrer que nos faz reconhecer meritório, se viva e sofra, numa palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Na desordem aparente e na confusão das coisas, mostra-nos a ordem que lentamente se vai esboçando e realizando, o futuro que vai elaborando no presente e, acima de tudo, a manifestação de uma imensa e divina harmonia. E vede as consequências desse ensinamento, a dor perde o seu aspecto terrífico, deixa de ser um inimigo, um monstro temível, torna-se um auxiliar e o seu papel é providencial, purifica, engrandece e refunde o ser em sua chama, reveste-o de uma beleza que não se lhe conhecia. O homem, a princípio, admirado e inquieto, com o seu aspecto, aprende a conhecê-la, apreciá-la, familiarizar-se com ela, acaba quase por amá-la. Certas almas heróicas, em vez de se afastarem da dor, de a evitarem, vão-lhe ao encontro para nela livremente se embeberem e regenerarem. O destino, em virtude de ser ilimitado, prepara-nos
possibilidades sempre novas de melhoramentos. Ele está falando ali, não é no sentido da pessoa procurar sofrimentos, tem que entender o que ele está querendo dizer ali. É mais ou menos como Francisco de Assis, que ele tinha um pai rico, milionário, né? O pai dele ficava... Ele deixou tudo, saiu de casa nu, até a roupa do corpo ele não levou, porque o pai dele não entendia a missão dele, que ele não queria que ele ficasse em meio aos pobres, que ele levasse aquela vida assim de dedicação ao semelhante. É mais ou menos isso, a pessoa se sacrificar em prol de um bem maior, assim, de uma ajuda ao próximo, como no caso de São Francisco de Assis, a tantos, e assim por diante. Não é a pessoa procurar sofrimento, como pagar uma promessa e se martirizar, não é nesse sentido, não, é no sentido de se entregar, assim, à coletividade, a algo maior, assim, nesse sentido que ele está falando ali de sofrimento. O destino, em virtude de ser ilimitado, prepara-nos possibilidades sempre novas de melhoramento. O sofrimento é apenas um corretivo aos nossos abusos, aos nossos erros do passado, incentivo para a nossa marcha. Assim, as leis soberanas mostram-se perfeitamente justas e boas, não infligem a ninguém penas inúteis ou imerecidas. O estudo do universo moral enche-nos de admiração pelo poder que, mediante o emprego da dor, transforma pouco a pouco as forças do mal em forças do bem. Faz sair do vício a virtude, do egoísmo o amor. Daí em diante, certo do resultado de seus esforços, o homem aceita com coragem as provas inevitáveis. Pode vir a velhice, a vida declinar e rolar pelo declive rápido dos anos. Sua fé, porém, o ajudará enormemente a atravessar os períodos acidentados e as horas tristes da existência. À medida que esta decai e se vai envolvendo de névoas, vai se fazendo mais viva a grande luz do além, e os sentimentos de justiça, de bondade e de amor que presidem aos destinos de todos os seres tornam-se para ele força nas horas de desalento e tornam-lhe mais fácil a preparação para a partida. É quase um poema isso, né? Como esse cara era inteligente, é inteligente, Leon Denis. É praticamente um poema, assim, essa explicação dele. Você vai entrando, assim, nas palavras, assim, você vai sentindo a poesia do ensinamento dele. Para o materialista e até para muitos crentes, o falecimento dos seres amados cava entre eles e nós um abismo que nada pode encher. Abismo de sombra e treva, onde não brilha nenhum raio, nenhuma esperança. O protestante, incerto do destino deles, nem mesmo por seus mortos ora. O católico, não menos ansioso, pode recear para os seus o juízo, que para sempre separa os eleitos dos réprobos. Ele não está falando mal aí do catolicismo, do protestante, ele está falando da forma que eles têm de pensar no futuro, né, do além. Os protestantes não rezam para as pessoas, para os parentes falecidos. O católico acredita no juízo final, pode separar para sempre as pessoas que se amam. É isso que ele está falando sobre isso. Aí está, porém, a nova doutrina, com suas certezas inabaláveis. Para aqueles que a têm adotado, a morte, como a dor, não traz pavores. Cada cova que se abre é uma porta de libertação, uma saída franca para a liberdade dos espaços. Cada amigo que desaparece dos nossos olhos, cheios de lágrimas, vai preparar a morada futura, balizar a estrada comum em que todos nós havemos de reunir. Só aparentemente existe separação. Sabemos que essas almas não nos deixarão para sempre. Íntima comunhão pode estabelecer-se entre elas e nós. Se suas manifestações na ordem sensível encontram obstáculos, podemos, pelo menos, corresponder-nos com elas pelo pensamento. Conheceis a lei telepática. Não há grito, lágrima, apelo de amor que não tenha sua repercussão e sua resposta. Solidariedade admirável das almas por quem oramos e que oram por nós, permutas de pensamentos vibrantes e de chamamentos regeneradores que atravessam o espaço e
embebem os corações angustiados em radiações de força e esperança e nunca deixam de chegar ao alvo. Julgáveis sofrer sozinhos, mas não é assim. Não é assim. Junto de vós, em torno de vós e até na extensão sem limites, há seres que vibram ao vosso sofrer e participam de vossas dores. Não a torneis demasiadamente viva por amor deles. A dor, a tristeza humana, deu Deus por companheira a simpatia celeste, e essa simpatia toma muitas vezes a forma de um ser amado que nos dias de provação desce cheio de solicitude e recolhe cada uma das nossas dores, enxuga cada lágrima dos nossos olhos para com elas nos tecer uma coroa de luz no espaço. Quantos esposos, noivos, separados pela morte, mães e filhos, pais e filhos, irmãos, vivem em nova união mais apertada e infinita. Nas horas de aflição, o espírito de um pai e de uma mãe, todos os amigos do céu se inclinam para nós e nos banham as fontes com seus fluidos suaves e afetuosos. Envolve-nos os corações em tépidas palpitações de amor. Como nos entregarmos ao mal ou ao desespero em presença de tais testemunhas, certos de que elas veem as nossas inquietações, elas leem os nossos pensamentos, nos esperam e se aprontam para nos receberem um dia nos portões da eternidade. Ao deixarmos a terra, iremos encontrá-los todos e com eles ainda maior número de espíritos amigos que havíamos esquecido durante a nossa romagem na terra, a multidão daqueles que compartilharam das nossas vidas passadas e compõem nossa família espiritual. Todos os nossos companheiros da grande viagem eterna agrupar-se-ão para nos acolherem, não como pálidas sombras, vagos fantasmas, animados de uma vida indecisa, mas na plenitude das suas faculdades aumentadas como seres ativos, continuando a interessar-se pelas coisas da terra, tomando parte na obra universal, cooperando em nossos esforços, em nossos trabalhos, em nossos projetos. Os laços do passado reatar-se-ão com mais força. O amor, a amizade, a paternidade, outrora esboçados em múltiplas existências, cimentar-se-ão com os compromissos novos, tomados em vista do futuro, a fim de aumentar incessantemente e de elevar à suprema potência os sentimentos que nos unem a todos, e as tristezas das separações passageiras, o afastamento aparente das almas, causados pela morte, fundir-se-ão em efusões de felicidade no enlevo dos regressos e das reuniões inefáveis. Não deis, pois, crédito algum às sombrias doutrinas que vos falam de leis ferrenhas ou então de condenações, de inferno e paraíso, afastando um dos outros e para sempre aqueles que se amaram. Não há abismo que o amor não possa encher. Deus, que é todo amor, não podia condenar à extinção o sentimento mais belo, mais nobre de todos os que vibram no coração do homem. O amor é imortal, como a própria alma. Nas horas de sofrimento, de angústia, de acabrunhamento, concentrai-vos e, por invocação ardente, atraí a vós os seres que foram como nós, homens, e que são agora espíritos celestes, e forças desconhecidas penetrarão em vosso âmago e ajudar-vos-ão a suportar vossos males e misérias. Homens pobres, viajantes, que trilhais penosamente a subida dolorosa da existência, sabei que por toda parte, em nosso caminho, seres invisíveis, poderosos e bons, caminham ao nosso lado. Nas passagens difíceis, seus fluidos amparadores sustentam nossa marcha vacilante. Abri-lhes vossas almas, ponde vossos pensamentos de acordo com os seus e logo sentireis a alegria de sua presença. Uma atmosfera de paz e bênção envolver-vos-ão, suaves consolações descerão para vós.
Em meio às provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Ensina-nos, pelo menos, a não murmurarmos, a não ficarmos tão tristes e acabrunhados sobre o peso da dor. Afastam de nós os funestos pensamentos da revolta, do desespero ou de vícios que possamos buscar pelos sofrimentos e coisas iguais que muitas vezes ensameiam no cérebro dos nihilistas. Se continuamos a chorar, sem amargura e sem blasfêmia, mesmo quando se trata da separação de um filho e uma mãe, o neo-espiritualismo não fica impotente, derrama também a esperança nos corações angustiados, proporcionando-lhes, pela oração e pelo pensamento ardente, a possibilidade de se aliviarem essas almas que flutuam nos planos espirituais entre a terra e o espaço ou permanecem aos meios que viveram, atenua-lhes a aflição, dizendo-lhes que nada há de irreparável, nada definitivo no mal. Toda evolução contrariada retoma seu curso quando o culpado pagou sua dívida à justiça. Em tudo, essa doutrina nos oferece uma base, um ponto de apoio, donde a alma pode levantar o voo para o futuro e se consolar das coisas presentes com a perspectiva das futuras. A confiança e a fé em nossos destinos projetam em nossa frente uma luz que ilumina o carreiro da vida, fixa-nos o dever, alarga nossa esfera de ação e nos ensina como devemos proceder com os nossos semelhantes. Sentimos que há no universo uma força, um poder, uma sabedoria incomparáveis e sentimos também que nós mesmos fazemos parte dessa força e desse poder de que descendemos. Compreendemos que as vistas de Deus sobre nós, seu plano, sua obra, seu objetivo, tudo tem princípio e origem no seu amor. Em todas as coisas, Deus quer nosso bem e para alcançá-lo, segue caminhos, ora claros, ora misteriosos, mas constantemente apropriados a nossas necessidades. Se nos separa daqueles que amamos, é para fazer-nos achar mais vivas as alegrias do regresso. Se deixa que passemos por decepções, abandonos, doenças, reveses, é para obrigar-nos a despregar a vista da terra e elevá-la para Ele, a procurar alegrias superiores àquelas que podemos provar neste mundo. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, converte-se lá em cima em ondas de luz e torrentes de felicidade. Não tendes notado no âmago de certas dores um travo particular e tão característico em que não é possível deixar de reconhecer uma intervenção benfazeja? Algumas vezes a alma ferida vê brilhar uma claridade desconhecida, tanto mais viva quanto maior é o desastre. Com um só golpe da dor, levanta-se a tais alturas onde seriam necessários 20 anos de estudos e esforços para chegar. Não posso resistir ao desejo de citar 2 exemplos, entre muitos outros que me são conhecidos. Trata-se de 2 indivíduos que depois foram meus amigos, pais de 2 meninas encantadoras que eram toda a sua alegria neste mundo e que a morte arrebatou brutalmente em alguns dias. Um é oficial superior na região de leste. Sua filha mais velha possuía todos os dotes de inteligência e de beleza. De caráter sério, desprezava de bom grado os prazeres da sua idade e tomava parte nos trabalhos de seu pai, escritor, militar e publicista de talento. Haviam-lhe ele dedicado, por essa razão, um afeto que ia até o culto, a veneração. Em pouco tempo, uma doença irremediável arrebatava à donzela a ternura dos seus que tanto amavam. Entre os seus papéis foi encontrado um caderno com o seguinte título: Para o meu pai, quando eu não estiver mais aqui. Posto que gozasse de perfeita saúde no momento em que traçara essas páginas,
Tinha o pressentimento de sua morte próxima e dirigia ao pai consolações comovedoras. Graças a um livro que este descobriu na secretária da filha, entramos em relações. Pouco a pouco, procedendo com método e persistência, fez-se médio vidente e hoje possui não somente a graça de estar iniciando nos mistérios da sobrevivência, mas também a de tornar a ver muitas vezes a filha perto de si e de receber